O tema de hoje é a origem da moeda. Mesmo atualmente, depois de 200 anos de etnografia científica e de antropologia, as origens e a história antiga da moeda, como afirma o excelente autor escocês James Buchan, em obra recente de 2006, é um completo mistério. Sabe-se, através do historiador Heródoto, que a primeira peça monetária foi cunhada no tempo dos lídios, no século VII a.C. Mas a origem da moeda, que até hoje nós citamos e nos influencia até hoje essa conversa, provém de Aristóteles, do século IV a.C., em que ele parte de uma suposição de que a moeda teria sido antecedida pela troca. Essa afirmação de Aristóteles foi seguida e é seguida até hoje praticamente por todos os economistas e foi adotada integralmente por Adam Smith no século XVIII, quando ele escreveu a obra que é considerada a obra essencial da ciência econômica, que é o livro A Riqueza das Nações. Acontece que essa afirmação de Aristóteles ela não tem nenhum fundamento histórico, porque comecei essa exposição lembrando que Buchan diz que mesmo depois de 200 anos de um estudo etnográfico aprofundado, as origens da moeda continuam historicamente desconhecidas. A conclusão a que Aristóteles chegou de que a moeda foi antecedida pela troca, ela, como diz o grande economista Schumpeter, ela é de origem lógica e não histórica. Só que essa lógica está hoje sendo violentamente criticada, especialmente pela chamada MMT, a Teoria Monetária Moderna, que entende ao contrário. Há um livro também muito recente, excelente, de um antropólogo americano e ativista, David Graeber, que afirma que não foi a troca que antecedeu a moeda, mas ao contrário. Segundo o David Graeber, no seu trabalho Debt, que tem uma tradução para o português, é um ativista, mas é um homem extremamente respeitável como um cientista social. E o David Graeber, nessa obra Dívida, os seus primeiros 5.000 anos, afirma que não há nenhuma prova de que efetivamente tenha havido naqueles locais a que se referiu o Adam Smith no seu livro, tenha havido a troca de pedaços de bacalhau,
por outros pedaços de bacalhau, de pregos. Ele diz que tudo isso é pura fantasia e que essas fantasias são as que servem de base para os livros textos de economia e para os sites oficiais do Banco Central. Se nós formos ao site do Banco Central brasileiro, vamos ver lá essa afirmação categórica de que a moeda proveio da troca. Mas esse relato padrão, o Graeber considera que deve ser invertido, porque não haveria possibilidade de existir troca sem haver a base jurídico-institucional para que essas trocas ocorressem. Não quer dizer que a troca não tenha existido. Existiu a troca, mas não há nenhuma evidência de que a troca tenha ocorrido assim como supôs o Adam Smith, com base na afirmação hipotética de Aristóteles do século IV a.C., de que a troca tenha funcionado como moeda antes da moeda. A questão que, na verdade, se agravou com o tempo foi que, depois de Adam Smith, a ideia de troca deu ensejo ao conceito de valor de troca. E esse conceito de valor de troca merece crítica, mas para que nós possamos fazer essa crítica, é indispensável conversarmos antes sobre a noção de valor, o que vai ser objeto do próximo vídeo.